Desde que eu me entendo por gente, eu tento emagrecer. Mas no último ano eu finalmente consegui e emagreci 15 quilos. Quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês a minha história de como eu consegui, mas antes de eu falar como eu consegui, quero te contar como que eu era antes, né? Lá em 2019, eu já tava meio gordinho, né? Já tava ali com meus cento e tantos quilos. Mas aí eu comecei a treinar funcional, 2 vezes por semana só, e comecei a emagrecer. Cheguei até uns 98 quilos. Até aí, beleza. Veio a pandemia, continuei treinando e continuei mais ou menos mantendo o peso ali. Mas chegou mais ou menos 2021, eu larguei mão de tudo. Aí eu comecei a abrir a GHC Media, na época não chamava assim, e começou a desandar, né? Comecei a trabalhar bastante, treinar muito pouco, dieta foi pro saco. Eu nem fazia tanto uma dieta assim, mas a dieta foi embora. E foi então que eu comecei a engordar bastante, né? Comecei a comer muito errado, comer muita coisa fora. E isso atrapalhou bastante essa minha dieta, meu estilo de vida em si. Foi então que em 2023 eu cheguei aos meus 115 quilos. Pois é, 2023, cara, na época acho que eu bebia mais coca do que eu bebia água, pra vocês terem uma ideia. Eu tomava facilmente mais de 2 litros de coca por dia, tá? Na média da semana, assim, acho que dava mais de 2 litros por dia, tá? Sem contar que, pô, a Airfryer torava nas coisas ali, batata frita, nuggets, carne, tipo churrasco, assim, sabe? Alimentação horrível. E eu achava que eu me alimentava bem, pra falar bem a verdade, tá? Porque arroz e feijão eu comia relativamente pouco, pegava ali um franguinho e tal, né? Então era uma coisinha um pouco mais tranquila. O problema era as coisas aleatórias que eu comia. Então às vezes eu jantava pipoca com muita manteiga e muita pipoca. A Coca não era zero, né? 2023 eu nem lembro se a Coca Zero era boa. Ou se eu não gostava com certeza. Então, pô, aí desandou mais ainda, né? Um negócio que já não tava muito bom, desandou muito mais. Eu até tentei começar a treinar um pouquinho ali e tudo, mas era muito difícil manter a constância. Então eu treinava 1, 2 semanas e já logo parava logo depois. Não conseguia fazer, cara, é isso aí, 2 semanas já era muito pra mim. E lá em 2023 eu comecei a reparar que eu tinha muita fome, né? Então eu tomava meu café da manhã e já ali 1 horinha já estava pronto para almoçar. Então eu tomava café umas 7 da manhã, 9 horas eu já estava a fim de almoçar. Isso é muito bizarro, né? Tem alguma coisa errada. E às vezes eu almoçava e por mim já almoçava de novo. Então, tipo, almoçava meio com fome, né? Tentava aumentar as quantidades e tal. E ainda assim fui comendo cada vez mais. E aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. Essa fome o tempo todo não era comum para mim, né? E aí eu decidi ir no médico. Foi aí que eu falei lá no meu convênio, eles indicaram para ir no nutrólogo. E aí eu fui no nutrólogo e começou aquele pedido de um monte de exame, né? Então eu fiz um exame de sangue completaço, com um monte de coisa que eu nunca tinha feito na vida, e um que chama curva glicêmica. Esse de curva glicêmica, eu não sei se vocês já fizeram, mas você toma um xaropezinho de limão ali, bem doce mesmo. E eles vão tirando seu sangue de tempos em tempos, durante 2 horas. O meu acho que foi de meia hora, durante essas 2 horas. E foi aí que deu o resultado que deu uma assustada, né? Porque aí deu o resultado de eu estar pré-diabético. E aí vem um disclaimer importante, tá? Nessa época, a minha médica falou que não existe mais esse termo pré-diabético, é um termo que eles estão parando de usar. Eles já estão classificando todo mundo como diabético. Então eu poderia me considerar diabético, e diabetes é uma doença bem séria. Então o que acontece? Eu vou explicar aqui, mas eu não sou médico, tá? Então pode ser que tenha algum conceito errado e me perdoem por isso, mas é basicamente assim. Quando a gente come, a insulina sobe. Quando ela sobe ali, existem várias coisas que acontecem, que vão dizendo que a gente está saciado, que não está, começa a digestão, né? E aí essa insulina tem que abaixar, porque logo depois que ela sobe, o glicogênio sobe também para estabilizar tudo isso, tá? Eu não sei exatamente a função de cada um, mas é basicamente isso. Qual que era o problema em mim, né? Ainda é, na verdade. A insulina sobe, o glicogênio sobe e ele cai e a insulina continua alta. Então, essa insulina alta fala do meu corpo que eu tenho que comer mais ainda, né? Então, eu sempre estava com fome. E aí, estar com insulina alta é um dos casos da diabetes. Então, meu corpo estava com uma resistência à insulina, né? E aí, eu precisava tratar isso. Uma das formas de tratamento era perder peso, né? Obviamente, perder peso, exercício físico e alimentação correta. Acho que isso é solução para tudo, assim, da nossa saúde. E a outra também, concomitantemente, era tomar remédio. No caso, a minha médica na época me indicou um remédio chamado Glifage. Ele é a base de planta, e ele é dado pelo governo naquele programa de medicamento popular, né? Então, pô, isso ia facilitar muito. Eu teria que tomar várias vezes ao dia, né? A cada refeição, alguma coisa assim. E ela mandava também os formulados para ajudar a emagrecer, para dar mais saciedade, enfim. E aí nessa, eu também comecei a treinar um pouquinho mais constante, comecei a cortar um pouco das besteiras que eu comia. E durante esse ano aí de 2023, eu emagreci em torno de uns 10 quilos. Foi bastante, né?
já estava ali com meus 105 quilos, mas ainda assim não estava muito bom, né? Por quê? Porque apesar de ter perdido peso, eu sentia que não tinha perdido muitas medidas, né? Então eu sentia as roupas ainda um pouco apertadas, perdi muita roupa também, na verdade, né? E também sentia muita dificuldade para amarrar o tênis. Amarrar o tênis, cara, se não conseguir amarrar o tênis é muito frustrante, sabe? E aí isso começou a me dar uns estalos na cabeça. Cara, preciso mudar, isso não tá legal. Uma vez precisei subir escada, porra, subir com uma pessoa junto, né? E não carregando a pessoa, né? Mas ao mesmo tempo. E a pessoa, cara, conversando tranquilamente, tal, subindo. E eu não consegui. Tá, eu subi ali tudo, mas eu tava muito ofegante, tinha muita dificuldade para falar enquanto a gente tava subindo, e não tava subindo correndo, tá? Então isso aí foi meio um choque de realidade, e aí eu entendia que eu precisava mudar aquilo ali. Porém, em alguns problemas do convênio, eu tive que trocar de médico, né? Então eu fui para um outro nutrólogo que eles mesmos indicaram, e esse nutrólogo, ele tinha um método diferente de trabalho, né? Ele não gostava muito ele não gosta, na verdade, de usar muito glifagem. Ele preferia que eu já fosse mais para o tratamento das canetas emagrecedoras para acelerar esse processo. E além disso, o glifagem estava me dando muitos problemas, assim, intestinais e tudo mais, e eu não sabia que era dele. Achei que era um pouco da minha alimentação, então eu cortava uma coisa ou outra porque achei que estava me fazendo mal, mas na verdade era o próprio remédio. Então, ter trocado de remédio nesse caso também fez bastante sentido para mim. E os formulados ele não trabalha também, então aí eu também parei de tomar os formulados. E aí, logo na primeira consulta, esse médico já mandou a real pra mim, né? Eu já não era mais uma criança, tinha 31 anos, então eu tinha que assumir essa responsabilidade, né, de fazer o tratamento tudo direitinho, pra melhorar logo, né, não só a questão estética, mas a questão de saúde em si, porque isso poderia realmente se desenvolver pra uma diabetes grave. E aí, diabetes, você tem um monte de questões, né? Você pode ficar cego, pode perder alguns membros, todos os problemas que aí provavelmente você já conhece. E aí, eu comecei o tratamento com as canetas emagrecedoras, e a primeira foi o Saxenda, né? O Saxenda, ele difere do Mounjaro ali pelo seu princípio ativo, tá? Se eu não me engano, do Saxenda é liraglutida, e do Mounjaro acho que são dois ali, que atuam em 2 hormônios, alguma coisa assim, tá? Eu não sei dizer direito. E aí eu comecei esse tratamento e foi muito bom, não tive nenhuma reação ao Saxenda, conseguia, não senti enjoo, que dá muito enjoo, o pessoal fala isso, mas conseguia controlar bem a minha fome. E aí ele falou assim, para eu começar esse tratamento com as canetas, eu precisava também fazer acompanhamento com um nutricionista e fazer um personal. Pegar alguém para me ajudar a treinar, e o nutricionista, ele também pediu para eu fazer um cardio. O problema do cardio é que em São Paulo não é tão simples assim você fazer cardio. Por quê? As bikes aqui em São Paulo é complicado. Primeiro pelos assaltos, né? Segundo, porque São Paulo é um mar de morro, né? Então tem um monte de morro assim e tal. Eu me conheço, eu não ia ter saco de pegar a bike, colocar no carro e ir até um parque pra andar de bike, né? O parque mais perto de mim que dá pra andar de bike é o Ibirapuera, se eu não estou enganado. E é longe pra cacete de mim. Então eu sei que eu ia largar rapidinho esse carro. Aí eu pensei em natação também, né? Afinal, ele falou isso pra mim, era verão. Então eu falei, pô, vou pegar uma piscininha top. Procurei umas academias que tinha piscina. E as que eu poderia pagar, né, cabia no meu bolso. Eu não curti muito a piscina. Piscina suja, tinha que dividir com muita gente. E aí eu não animei, não. As boas, que seriam aquecidas, também pensei isso no inverno, né? Pra piscina aquecida no inverno. Eram muito caras e não ia caber no meu bolso. Então eu dei uma desistida da piscina. E aí me rendi ao culto dos corredores de rua, né? Não tive muita saída a não ser ir correr na rua. E, pô, eu não gosto de correr, tá? Pra ser bem sincero, não gosto de correr. Mas é um negócio que eu precisava fazer. Então eu faço porque precisa ser feito. Ah, esqueci de comentar também. A diferença do Mounjaro, da Saxenda pro Mounjaro, é que o Saxenda ele é diário. E o Mounjaro, se eu não me engano, é semanal. Então isso também muda bastante, né? Você tem que se aplicar todo dia, tem que ficar ligado. E aí dizem também que o Mounjaro emagrece mais, né? Em relação ao Saxenda. Mas eu me dei muito bem com o Saxenda. Só que aí depois eu comecei a ter dificuldade para encontrar o Saxenda. Não encontrava ele nas lojas. Na época ainda não estava precisando de receita. Então, aliás, começou os boatos de que ia começar a precisar de receita. Então eu comecei a ter dificuldade de achar o Saxenda na farmácia. E aí eu falei pra ele, a gente decidiu trocar pelo Wegovy. O Wegovy ele já é mais parecido com o Mounjaro, né? Ele tem, se eu não me engano, um dos princípios ativos é o mesmo, que atua no hormônio GLP-1, uma coisa assim. E também é semanal, só que também é caro, né? O Saxenda ele é um pouquinho mais barato, o Wegovy é mediano ali, o Mounjaro é mais caro e parece que vai ter um mais caro ainda, né? Então foi aí em 2025, ali no comecinho do ano, em janeiro, que meu estilo de vida mudou bastante, tá? E aí eu comecei a treinar regularmente, falei que ia treinar todos os dias, nem que fosse só para dar uma caminhada. E a musculação eu já tava na minha cabeça que eu ia fazer 4 vezes por semana, né? Era uma coisa que eu já fazia em 2024, já tava indo
mais constantezinho assim pra academia, 4 vezes por semana, mas era uma coisa bem difícil de ficar indo. E aí eu decidi todos os dias treinar. Por que eu decidi treinar todos os dias? Porque fica mais difícil de eu errar, tá? Em que sentido? Eu me cobro bastante nessas coisas e eu odeio sair da minha organização. Eu sou meio metódicozão, assim. Metódicozão é foda. Sou bastante metódico. E aí, eu faltar num dia do treino implica que amanhã, se eu faltar hoje no treino, implica que amanhã eu não sei o que eu faço. Se eu faço o treino de amanhã ou se eu faço o treino de hoje porque eu deixei de fazer, enfim. Isso dá uma bagunça na minha cabeça que me irrita, entendeu? Não sei se eu tenho alguma coisa, algum problema, mas isso me irrita muito. Então eu prefiro ir treinar todos os dias pra não cagar o meu planejamento da semana. E isso deu muito bom, assim, consegui treinar constantemente várias vezes, né? Tinha dia que eu tava muito cansado, alguma coisa assim, aí eu faltava conscientemente, tá? Mas a maioria das vezes eu fui todos os dias da semana. Aí você fala assim, pô, então você gosta de treinar, né? Você gosta de fazer musculação, você gosta de correr. Cara, sinceramente, não, eu não gosto. Por mim, eu trocaria facilmente pelo dia inteiro sentado no computador. Trocaria o dia inteiro por qualquer outra coisa do que ir treinar, sabe? Não é legal, não acho prazeroso do jeito que a galera sente prazer em treinar, tá? Mas eu faço o que precisa ser feito, tá? Então, que nem hoje ainda, nem fui treinar, tô com uma puta preguiça, mas eu tenho que ir pra não cagar minha semana, tá? Então eu não sei se é essa disciplina, disciplina, o que é, mas todo mundo fala, nossa, você ama treinar, né? Não, não gosto de treinar nem um pouco. E dessa forma, foi assim que eu consegui ter a maior sequência de treinos na minha vida, tá? Foi o ano mais frequente de treino que eu tive em toda a história. Foram ao todo mais de 190 treinos em 2025. E dieta também eu fiz quase o ano inteiro, tá? Teve uns dias que eu vacilei, eu achei isso ok. Teve semanas que eu dei uma vaciladinha também, de comer um chocolate a mais ali e tudo mais. E em dezembro eu chutei o balde mesmo e não fiz dieta nenhuma. Fiz pouco treino porque eu tava cansado demais. Novembro, para quem trabalha com marketing digital, é um inferno, tá? Se você não tem um inferno em novembro e trabalha com marketing digital, você é um privilegiado. Cara, como um privilégio isso, tá? E aí eu, me estressei muito e eu falei, cara, preciso descansar esse dezembro e larguei mão dessas coisas que custam energia, assim, sabe? Você tem que parar, pensar o que você vai comer e tal. Eu só queria uma comida mais confortável, assim. Então muitas vezes eu comi sem fome, só pra sentir aquele gosto do chocotone com Nutella, com sorvete, etc. E a dieta foi bastante importante porque eu comecei a aprender o quanto eu posso comer. Qual o sentido disso que eu tô falando, tá? Quando a gente vai comer fora, é muito difícil a gente seguir a dieta, né? Porque se é self-service, você ali consegue se conter, pega um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho daqui, dali. Quando você sabe o que você tem que comer, você sabe exatamente, ou aproximadamente, a quantidade de arroz que você pode pegar, a quantidade de feijão, a quantidade de proteína, né? Ou quando você vai numa hamburgueria, você fala, pô, isso aqui tem um hambúrguer de 180 gramas, eu sei que eu tenho que comer 150 gramas de carne. Então você tá ali próximo. Aí você dá uma cagada pro bacon, uma cagada pra maionese, mas beleza, né? Mas pelo menos você começou a proteína. Então isso foi muito bom pra mim. Eu não tinha muito essa noção de quanto eu podia comer, tá? Eu chutava algumas coisas ali no ChatGPT, mas, mano, lembra que em 2023 o ChatGPT era meio ruinzão comparado com hoje, assim, né? Ele era muito bom, mas não era tão bom assim. Então, minha dieta era meio ChatGPT, assim, né? Até a nutróloga, na época, até passou um pouquinho de uma ideia, assim, do que eu poderia comer, que eu tinha que evitar de comer, mas não me deu muitos caminhos. O primeiro nutricionista, ele me ensinou melhor, né, o que eu poderia comer, inclusive liberava chocolate. Mas não era assim, pô, um tablete inteiro, né, de chocolate. Eu podia comer 20 gramas de chocolate, que é mais ou menos um batom, né, batom tem 16 gramas. Mas isso aí já era o suficiente para matar minha vontade de chocolate, sabe? Mesmo tomando whey de chocolate, tudo ainda tinha as vontades de chocolate. Então, mesmo não seguindo 100% a dieta, eu consegui emagrecer bem, né? 15 quilos eu acho um excelente resultado. Sei que teve gente que tomou o Wegovy, Saxenda e tudo mais, e emagreceu muito mais. Parabéns para essas pessoas. Mas eu tive uma coisa diferente no meu. Que, no meu caso, eu também ganhei massa magra. Então, no fim das contas, eu não emagreci muito no peso ali, no número, na balança, porque às vezes eu perdia a mesma quantidade de gordura, ou o quanto eu perdia de gordura, eu ganhava de massa magra. Então o meu peso ficava igual. Mas na verdade eu estava trocando, né? Então eles falam reformulando formulação corpórea, alguma coisa assim, né? Então é isso que estava acontecendo. Aí, pô, eu chegava no nutrólogo e falava, nossa, vou tomar uma bronca, não emagreci nada, né? Ou então, pô, engordei 1 quilo. Aí chegava lá, tipo, você aumentou sua massa magra e perdeu tantos quilos de gordura. Excelente, né? Esse é o melhor resultado, você meio que manter seu peso e perder gordura. Pensa, se eu tivesse com 115 quilos, trocando músculo por gordura, gordura por músculo, mano, eu ia estar enorme. 115 quilos e seco, porra, ia estar enorme, ia estar fortão, né?
Então, pô, isso eu acho que só é possível com bomba, né? 115 quilos com massa magra, pelo menos pra mim, né? Enfim, não sou especialista nesse assunto. Então, resumidamente, né? Como que eu perdi meus 15 quilos? Foi a receitinha que a gente tem dificuldade para seguir, né? Apesar que eu tive um boost, né? Tive um turbo no resultado, que foi a caneta. Ela não é uma caneta emagrecedora, né? Eu não tenho gostado muito desse termo. Eu falo que é uma caneta inibidora de fome. Quero que me ajudava a controlar a fome. Mas de todo jeito, apesar da caneta inibir minha fome, eu não deixava de comer. Porque eu sabia que se eu não comesse, eu perderia massa magra. E perder massa magra é muito ruim. Porque é muito difícil ganhar massa magra. Gordura você ganha rapidão, massa magra você perde rápido, é difícil de ganhar. E a gordura ao contrário, né? Você ganha rápido, é difícil de perder. Mas enfim, então a caneta emagrecedora, inibidora de fome, foi das coisas. A outra foi treino e a outra foi dieta. Não teve como fugir. Então, se vocês verem aqui a minha bioimpedância que eu vou colocar aqui, o processo foi lento, né? Se vocês verem, foram 15 quilos em um ano, é praticamente 1 quilo por mês. E tem gente que acaba perdendo isso na semana, tá? Então, foi um pouquinho de negligência minha em relação à dieta. Eu não fui tão fiel assim à dieta, né? Também acho que eu treinei fofo muita parte do tempo. Eu tenho uma puta preguiça pra treinar, então, pô, é muito difícil treinar pesado, né? Você tá com preguiça ali. Chegar ali até anima, mas, porra, tem exercício que eu não curto fazer nem a pau. E aí, né, você dá aquela coxambrada. Mas o mais importante aqui é a perda de gordura, né? Eu saí de uma porcentagem alta, que acho que foram 33, 35% de gordura, e hoje eu tô com 28. Só, porra, mas 28 ainda é bastante. Sim, é bastante. O ideal é estar abaixo de 20, né? Mas de 33, vamos colocar aí, foi 5% de gordura. Mas lembra que é sobre porcentagem de peso, né? Então, pensando em quilos absolutos, foi bastante. Eu não sei de cabeça aqui, mas vocês estão vendo aqui. E a porcentagem realmente é pouco. Então, quanto mais magro você fica, mais difícil fica de perder a gordura, né? Por conta disso. Então, você já tá com pouca gordura no corpo e vai disputando de você perder, porque o peso não altera, enfim, matemática. Mas quais foram os benefícios de ter emagrecido, né? Eu tenho gostado de emagrecer, tenho sentido essa mudança assim na minha vida em geral. Primeiro ponto é que eu parei de usar GG. Essa aqui ainda é G, tá? Mas eu antes usava GG e eu parei de usar GG. Tava bem ruim, assim, encontrar roupa que eu me sentia bem. Então agora, vestindo G em alguns modelos até M, tá mais confortável me vestir, né? Eu cheguei a usar shorts e calças tamanho 52, 54, que também começa a ficar difícil de encontrar, né? Então nessas lojas mais Renner, assim, Riachuelo, nem sempre tem dos modelos, tá? Então, aí você fica se sentindo um pouco humilhado, assim, sabe? Tipo, eu ficava muito mexido com isso. Caralho, não tem meu tamanho, assim, eu tô muito grandão, né? Tô muito gordola, zoado. Então esse era um sentimento meu, tá? Que eu me vi assim. Não que todos... enfim, vocês entendem. Então isso foi bem bom, esse sentimento, assim. Tá sendo bem gratificante, tá? Ajuda na autoestima, claro. Mas é mais por não me sentir tão diferente, sabe? Sei lá, não sei explicar. Outro ponto muito bom também foi a questão do tênis, né? Então hoje eu tô mais tranquilo pra amarrar o tênis. Tenho mais mobilidade também, né? Então pra baixar, pra pegar as coisas no chão, assim, pra agachar, que era coisa que eu tinha um pouco de dificuldade. Sentar em cadeira baixa era meio ruim. Então eu tô bem feliz com isso. Cara, uma coisa que eu lembrei agora também, eu tinha muita insegurança de sentar em cadeira plástica, porque eu sabia que as cadeiras elas aguentam até uns 100 quilos, 110, eu já tava com 115, então eu ficava muito com receio de ficar sentado em cadeira, de banquinho de plástico, puta, eram os meus receios ali, de quebrar assim, sabe? Então era bem ruim, você viver com medo de passar uma vergonha porque você tá gordão. E outra coisa que eu nem imaginei que ia ser legal, assim, que eu ia curtir muito, é me sentir forte, tá? Não tô nem falando de estar com puta medidas, porque eu, porra, nem tô tão fortão assim de músculos. Mas isso é uma coisa legal, assim, você se sente forte carregando peso, né? Então, às vezes tem que segurar ou carregar alguma coisa pesada e eu tenho essa força, né? Todo mundo fala um gordão ali, acha que o gordão tem força e nem sempre você tem. E aí agora, apesar de estar mais magro, eu sinto que eu tenho mais força, né? E eu falei dos músculos também. Isso também é muito bom, tá? Você sentir seu músculo assim, firminho e tal, marcando as coxas, coisas assim. Porra, isso é muito massa também. Aí a autoestima pega. Você fala, caralho, tô da hora, tô gostosão, né? É o começo do processo, né? Mas umas percepções que você fala, eita, que nem veia, cara. Eu não conseguia ver veia no meu braço, assim, né? Quando eu treinava. Eu nunca tinha saltado nada. E aí outro dia saltou um pouquinho. Eu falei, olha só. A mão também, ó, antes eu não via esses... Eu acho que é o tendão aqui, né?
Eu não via isso na minha mão, porque minha mão tava gorda, né? Então, pô, é muito legal ver isso, que o pombo de Adão também já tinha sumido, né? Que a gordura tava tudo aqui, aqui assim também tava ruim. Enfim, o rosto, né, tava redondo pra caramba. Vou colocar uma foto minha com 115 quilos pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. E nessa foto aqui, eu não me via gordão, sabia? Isso é muito louco. Eu me via forte, me via grande. É literalmente isso, assim, porque todo mundo me chamava de Marcelão. Então eu achava que eu tava fortão, assim, largo, né? E algumas pessoas falavam, pô, você é forte e tal. Eu não sei agora se era forte ou se era forte de gorda, né? Mas é bizarro essa visão, assim. E durante o processo, quando eu já tava ali com meus 90 e alguma coisa, 95, eu me olhava no espelho e me sentia muito fino. Isso foi muito louco também. Eu olhava e falava, mano, eu tô muito fino, tô muito magrelo, assim, sabe? E hoje eu tô com 88 e continuo me achando assim. Mas já aceitei melhor, né, me ver assim. Mas quando eu tava ali nos 95, que foi um pouquinho acelerado, assim, essa queda, eu tive essa reação de achar que eu tava muito magrelo, não tava muito legal, assim, que eu precisava ganhar músculo rápido, sabe, pra preencher. Então isso também é muito louco. Enfim, a parte ruim de tudo isso é que agora eu tenho que treinar, continuar treinando sempre, é algo que eu nunca vou poder parar, acho que ninguém nunca vai poder parar, né? Dieta também é uma coisa que eu vou ter que sempre fazer. E ainda não sei a questão do remédio, né? Se eu vou ter que continuar tomando o Wegovy, Saxenda aí pelo resto da minha vida. Eu acho que não, espero que não, mas só o tempo vai dizer, né? Eu falei com o meu médico e ele falou assim, pô, tem gente que tem pressão alta e com dieta, emagrecendo e tudo mais, a pressão volta, fica tudo bem e não precisa tomar remédio. E tem gente que mesmo fazendo dieta, treinando e tudo mais, acaba precisando tomar remédio para pressão alta. Mesma coisa para diabetes, né? Então ainda não sei como que vai ser, vai depender bastante do meu organismo, isso varia muito, mas é uma coisa que eu vou ter que sempre estar atento, né? Infelizmente vacilei quando era jovem, comi muita porcaria e me fudi, e aí eu tenho que aceitar as consequências. E essa de treinar todo dia também tem um paralelo que parece que você tá cansado sempre, sabe? Parece que toda vez cara, joguei bola até cansar e o dia seguinte tô arrebentado. Ou fiquei no Tusca a noite toda e o dia seguinte tô destruído. Então hoje é segunda, ontem fui corri 7 quilômetros e hoje tô com a perna, assim, pesadíssima de cansada, sabe? E ainda preciso treinar. Tudo bem que hoje é superiores, né? Hoje é treino de pull, de empurrar, então mais tranquilo. Mas amanhã é treino de pernas de novo. E aí, quarta-feira é treino de corrida. E você sempre está cansado para o treino, né? Mas tem que ir porque somos adultos, né? Criança que pode fazer birra e não ir fazer as coisas. Agora, adulto, a gente tem que assumir a responsabilidade, tem que ir, né? Não tem muito jeito, infelizmente. Bom, senhores, espero que tenham gostado um pouco do meu relato. Foi aqui um pouquinho com roteiro, só para lembrar dos pontos que eu precisava falar. Mas acabei lembrando de outras coisas durante o caminho, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais alguma coisa sobre o processo, comenta aí. Acho legal compartilhar, porque quando eu comecei a tomar o remédio, eu não encontrava muito sobre isso, tá? Então, acho legal compartilhar isso com vocês, beleza? Então, não se esqueçam também de se inscrever aqui neste canal, se você gostou desse papo, que aí você me ajuda bastante e também me segue lá no Instagram, combinado? Espero que vocês venham junto comigo, tamo junto, valeu!